quando a graça é insuficiente. Vamos ler Deuteronômio 32, 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Pai querido, nós rogamos que pelo Teu Espírito Tu fales aos nossos corações, para que em tudo o Cristo seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. O meu amado engordou. O meu amado é uma tradução do termo hebraico Jesurum, que significa correto, no sentido de caráter ideal. E nesse contexto fala de Israel, povo bem amado de Elohim, palavra que significa o sentido coletivo de Deus, a Trindade. O termo é usado em outras oportunidades nas Escrituras com a mesma acepção. Jesurum, o meu amado. Deus ama os seus amados de modo incondicional. Deus é amor e a real expressão do amor é amar. Se a essência da luz for iluminar, a do amor será amar sem um motivo que não seja o próprio ato de amor. Deus não nos ama a fim de ser Ele amado por nós, mas porque é amor, nos ama sem qualquer razão que não seja o seu próprio amor. Nós temos amores condicionais. Depende da atitude da pessoa. Nosso amor, ele é circunstancial. Mas sendo Deus quem é, Ele pode todas as coisas, mas não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode não amar. Isto que nós vemos aí é mais do que uma manifestação da graça comum. Como dizia Robert Louis Stevenson, nada existe a não ser a graça de Deus. Andamos sobre ela, nós a respiramos, vivemos e morremos por ela. Ela forma os eixos e os encaixes do universo. Mesmo sem saber nada, a graça governa as nossas vidas em tudo. Mesmo para a existência do pecado, Deus precisa manifestar a sua graça.
Embora a graça comum suporte até mesmo a vida do pecador em seus pecados, a vida dos eleitos pela graça não tem outro motivo senão viver totalmente na dependência da graça plena. Porém, aqui ficamos perplexos com a rebeldia dos amados. A rebeldia de Jesurum, a rebeldia de Israel. Como pode o amado do amor incondicional dar coices? O que deu neste amado para escoiciar a quem o ama, sem esperar nada em troca? É no mínimo espantoso. É alguma coisa que me chama muito a atenção, como eu posso ser agressivo com alguém que só me quer bem. Por que isso acontece? Por que assim nós agimos? A escolha de Israel foi por puro amor de Deus. O que estava por trás da vocação deste povo era o afeto de amor eterno. Vamos ler Deuteronômio 7, 7 e 8, a parte A, que diz: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Para você colocar hoje um jogador na seleção brasileira, eu espero que perca este ano, é um ponto de vista pessoal. Às vezes nós precisamos de crises para poder mudar. Para escolher esse jogador, sem dúvida, o Filipão vai usar critérios. Melhor, mais bem avaliado. Mas Deus, por que o Senhor escolheu Israel? Quando algumas pessoas gastam tempo estudando a vida de Abraão, acham que Deus escolheu Abraão porque Abraão fosse melhor. Na verdade, se você estudar Abraão com cuidado, você vai descobrir que Abraão não tem nada de especial. Ele era um homem comum, como qualquer outro, que vivia numa congregação de pagãos. Não foi a fé de Abraão que fez com que Deus o escolhesse. Foi a graça de Deus que escolheu Abraão para lhe dar fé. Deus não nos escolhe pelas nossas qualidades. Deus nos escolhe por sua graça. Enquanto isso não ficar firme, nós vamos ter méritos. E vamos ser reclamadores e murmuradores. Sabe-se que o amor de Deus não é uma paixão que surge num encontro na história. Não é algo que acontece por correspondência, uma vez que sua afeição vem bem antes da criação. Jeremias 31, 3, o profeta está se referindo ao povo de Israel, ao povo de Deus. E ele diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei,
por isso com benignidade te atraí. A primeira vez que eu vi a Carmita no colégio do pai dela, onde eu fui estudar, eu fiquei apaixonado. A minha paixão foi uma paixão a partir daquilo que eu vi. Mas o amor de Deus é antes da criação. Ele fala de amor eterno. Se é eterno, é antes daquilo que é finito, que acaba. Com amor eterno, eu te amei. E amor eterno não perde a validade. Ele é eterno. Essa é outra coisa que nós não podemos perder de vista. Para dizer a frase lapidar de Philip Yancey, não há nada que eu faça, eu ponho aqui de positivo, de legal, de bom, que aumente o amor de Deus para comigo. E não há nada que eu faça de negativo, de ruim, que diminua o amor de Deus para comigo. Já que Deus me ama com um amor eterno e absoluto. O que pode acontecer comigo é que eu deixo de experimentar este amor na minha própria experiência. Mas o amor de Deus, ele é imutável. E isto ofende demais o mérito e deixa-nos, muitas vezes, acachapados. Acachapados é quando você não tem nenhuma argumentação para fazer, você se sente nulo. Deus não escolhe os seus amados porque pretende ganhar alguma coisa com isso, mas simplesmente porque já os amava na eternidade. Amor que requer troca é comércio ou jogo de favores. Deus não negocia seus afetos conosco. O lugar mais seguro que nós podemos ter neste mundo é onde você é amado. Mas não esse amor que põe cabresto, o que requer de você alguma reciprocidade. Não que não exista reciprocidade, mas cuidado que nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Thomas Brooks, velho teólogo, dizia com precisão: a única base do amor de Deus é o seu próprio amor. Ele não nos ama para que o amemos, ainda que isso seja normal, porque nós acabamos amando a Deus movidos pelo seu amor incondicional por nós. É seu amor absoluto e restrito que nos convence, constrangendo-nos a amá-lo livremente. Existe uma história do cristianismo primitivo de um cristão que chega numa caverna, que chega num lugar onde ele estava fugindo e encontrou um leão. A princípio ele teve medo, mas ele viu que o leão estava babando, alguma coisa parecida com uma febre, e ele percebeu que na pata do leão havia uma farpa,
um pedaço de madeira fincado sobre a pata do leão, que o mantinha febril e doente, sem reação. Aquele cristão foi cuidadosamente e arrancou aquela farpa do leão e pegou algumas raízes, folhas, colocou lá e o leão tratou daquele leão. Depois o cristão foi embora e o leão sumiu, a história dos dois desapareceu. Mas mais tarde aquele cristão foi levado para a arena, lá em Roma, para ser comido por leão. Os historiadores contam isto, que de repente ele é solto no meio da arena e os leões vêm para comê-lo e um corre, deposita-se sobre ele e não deixa ninguém encostar. Ele reconheceu o benfeitor. É natural, quando você é amado, você acaba sendo grato. Por isso que é muito difícil nós entendermos a ingratidão diante do amor incondicional. É muito difícil a gente compreender isto. Entretanto, é muito estranho o comportamento de Jesurum, Israel, dando coices. Este amado encontra-se em estado de rebeldia. E qual é a razão? A gordura. Um cavalo magro e fraco não tem forças para dar patadas. O cavalo magro, um animal que estiver extenuado, jamais reagirá com agressividade. A astenia o deixa sem forças para se debater e atacar. Quando ele está fraquinho, ele não tem forças. O que faz dar coice? Segundo a Bíblia, engordando-se o meu amado, deu coices. Quando você fica gordo, você fica forte. E quando você fica forte, você tem forças para reagir. E aí é onde está o perigo. O crente carente também, com frequência, não é indelicado. É a soberba quem patrocina esta atitude rude de pontapé, ou de pontapés. Uma boa opinião acerca de si mesmo é a ruína de qualquer virtude, pontuava Edward Marbury. Quando tornamos-nos fortes, então tornamos-nos recalcitrantes, escoiciadores. Um pouco de autoestima costuma dispensar a estima do alto. Eu preciso ser enfraquecido. A minha fraqueza vai me levar à dependência de Deus. Eu estava conversando com meu sobrinho, agora vindo do Piauí, ele veio nos deixar em Barreiras, e um dos comentários foi: eu não iria recorrer ao banco se eu tivesse dinheiro. É impossível. Se eu tiver dinheiro, eu não vou buscar auxílio no banco para fazer um projeto. Se eu sou fraco, eu posso recorrer a quem tem poder. Se eu for forte, eu vou
cuidada com as minhas próprias forças. Uma das boas questões para você escolher pregadores você vai pregar hoje. Pastor Abuchaim usava essa expressão, usava esse comumente. Ele pegava a pessoa na hora e dizia assim: vai pregar. Mas eu não tenho capacidade. Ele disse: eu não estou precisando da sua capacidade. Você vai buscar capacidade em quem tem capacidade para lhe dar. A sua capacidade pode ser a sua desgraça e a minha desgraça. Quando nos percebemos robustos, entramos em perigo espiritual. Nada é mais perigoso para a vida de fé do que a autoconfiança. O Senhor disse a Israel sobre as questões ligadas à prosperidade e ao sucesso. Logo que essa boa terra fosse possuída, ao que ele diz em Deuteronômio 6:12: guarda-te para que não se esqueças do Senhor que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando você ficar rico, quando você ficar forte, quando você fizer, aí que está o perigo. Crente pobre não é perigoso. Perigoso é crente rico. Crente ignorante não é perigoso. Perigoso é crente sabido. Eu agora fui para o seminário e estou nota 10. Pois é, agora é que você está em perigo. E eu também. O nosso perigo está exatamente em quando nós achamos que podemos. Aí a situação se torna difícil. O risco de uma salvação pela graça que não seja plena é promover uma santificação pelos méritos. Israel, depois que entrou na terra que emana leite e mel, tornou-se nédio. Você sabe o que é nédio? Não sabe. Nédio é gordo. Gordura. Tornou gordo. Tornou-se nédio. Ficou forte, desprezando em seguida a rocha da sua salvação. As pessoas que se acham sabidas costumam rebelar-se contra a graça plena. O apóstolo já dizia o seguinte em 1 Coríntios 8, 1b e 2. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Aquele que supõe conhecer alguma coisa, na verdade, são ignorantes. Já tive algumas oportunidades de conversar com o Dr. Shed, um dos teólogos, dos homens bem instruídos aqui no Brasil. E uma vez alguém veio comentar uma coisa muito corriqueira. E Dr. Shed disse assim: irmão, que coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto isto. Eu fiquei pensando, ou ele está brincando, ou de fato é um homem que quer aprender. Nós, e eu quero fazer aqui algumas observações, aqui na nossa igreja, nós estamos jesurunicamente com uma atitude de temos a mensagem. E perigo desgraçado.
Esse perigo vem lá da casa de Anum, do inferno. Você achar que sabe alguma coisa. É terrível. Durante mais de 40 anos de ministério nesta igreja. Mais de 40 anos por quê? Porque eu comecei nessa igreja como seminarista há uns anos antes. Eu comecei aprendendo aqui em 2 ocasiões. E hoje faço 40 anos de pastor aqui. Eu tenho assistido em várias ocasiões a esse espetáculo bizarro. Vi muita gente declarando-se salva pela graça, tomar o caminho de uma santificação a muque. É a síndrome obesa de Israel, que ficou forte, musculoso, deu coices na plenitude da graça. Vê-se que, nesse caso, a graça é insuficiente. Eu tenho 3 filhos. O mais velho tem 1,98 m. Quando ele tinha meses, eu colocava no meu colo e botava para ninar, cantando a 9ª Sinfonia de Beethoven. Tum, 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 tum. Não, esse não é. Tum, 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 tum. E aí ele dormia de bruço, pequenininho, dependente. Hoje ele tem 1,98 m, é forte, mas se eu disser senta e me escuta, ele senta e me escuta. Eu não posso carregar ele no colo. Toda aquela força que ele tem, poderia me sufocar num instante, mas senta e me escuta. Você não tem direito de dar coisa, não. A presunção é a enfermidade da alma mais difícil de ser curada. Como o morto pode ressuscitar? Eu já fui num velório que eu tive vontade de fazer aquele morto ressuscitar. Era uma pessoa tão querida. E eu olhei assim. E eu admiro alguns pastores que gritam e fazem. E esse poder está aí, a disponibilidade. Eu tive tanta vontade de fazer aquele morto ressuscitar. Mas cadê? É a vontade de Deus? Maria, que mora aqui no Ouro Branco, filha de Sinésio Pereira, morreu. Enquanto ele passou pela Santa Casa, Hospital Evangélico e Universitário, Maria, que estava com Krupp, não aguentou a viagem na carroça, porque ele era um carroceiro. E quando Maria morreu, chamou o pastor, chamaram os presbíteros para ajudar, e ele disse: vamos orar para Maria ressuscitar? O pastor dele disse: Sinésio,
esse assunto já está encerrado. Nós vamos preparar, vou buscar a CESF para fazer o enterro dela. Naquele tempo não era a CESF aqui. Saíram todos e Sinésio ficou com Maria no colo, uma menina de 12 anos de idade. Ele disse: Jesus, eu vou te fazer um pedido impossível, mas para o Senhor não tem impossíveis. Se for da tua vontade e for para a tua glória, ressuscita Maria. Ela cuspiu uma placa de pus. Ela de vez em quando vem aqui à nossa igreja. Nós, como não tratamos com milagre, nós tratamos com aquele que faz o milagre, não precisa mostrar ninguém, não. Se mostra aquele que faz o milagre, não o milagre. Porque quem crê em milagre não crê naquele que faz o milagre. Mas ele continua sendo o mesmo. Mas é o mesmo para fraqueza, não é para fortaleza. O meu perigo está em que eu quero fazer a obra de Deus. Um defunto não pode ressuscitar. É claro que não pode. Mas depois de ter recebido a vida, ele é capaz de se desenvolver. Porém, quem vai evoluir na vida cristã? Essa é a pergunta que não pode ficar sem resposta. O que é vida cristã? Sou eu ou é Cristo vivendo em mim? O que é vida cristã? Sou eu ou é Cristo em mim? Tá bom. Muitos creem no monergismo da regeneração. Monergismo significa que um só agiu. Creem que só Deus pode dar vida ao morto em delitos e em pecados. O que eles não creem, de fato, é que a vida dos salvos é a vida de Cristo. O cristianismo não se propõe em aperfeiçoar Adão ou reformar a carne. A obra de Cristo na cruz tem como alvo crucificar o velho homem e os seus feitos, e pela graça substituir a vida adâmica pela vida da ressurreição. Ouvi alguém argumentando que o novo nascimento era algo elementar. Não tenho dúvida, concordei. É o princípio. Mas aí, disse, precisamos evoluir. E quem vai evoluir e como? Eis a questão. É verdade que a vida cristã é não mais eu, mas Cristo? E se for, como vamos resolver o problema da situação, ou da santificação? Por graça? Ou por mérito? Quantos foram os pitos do pai para o filho chamado pródigo, o segundo filho? Quantos foram os pitos? Quantas cobranças o pai fez para aquele safado? Por quê? Porque quem muda as pessoas é o amor, é a graça. Lógico que é pela graça, mas lógico que é pela graça, mas lógico que é pela graça, mas
Quando você disser, lógico que é pela graça, mas lógico que o mais esvazia a graça. E tem que. É, isso mesmo. Não me apareça com graça complementada. Embora seja bom lembrar, a graça humilha o ser humano sem torná-lo inoperante. Por outro lado, o exalta sem deixá-lo presunçoso de nada, uma vez que nada que não seja gratuito será seguro para os pecadores. Se eu tiver que corresponder com alguma coisa, a irmã chegou para mim e disse assim: pastor, foi resposta da oração. E eu tive que pegá-la pelo pescoço e disse: não, a oração foi resposta da graça de Deus. Você está colocando a sua oração como motivadora de Deus. Nós precisamos entender que é a graça de Deus que motiva a oração. Não é porque eu orei que Deus respondeu. É que eu orei porque Deus moveu o meu coração a orar. E a depender da sua suficiente graça. Se você não entendeu isto, você não entendeu absolutamente nada. Você é um religioso dando coice. É um Jesurum que esqueceu a rocha da salvação. Nós oramos sim, ela não é eu não sou um inoperante. Paulo diz assim: eu trabalhei muito mais do que todos estes apóstolos. Parece uma presunção louca. Ele diz: todavia não eu, a graça de Deus que está operando em mim. É Deus operando pela graça em nós, fracassados. Nós estivemos agora em Jalapão. Eu nunca tinha ido ao Jalapão. O Piauí está aí do lado do Jalapão. É lá no estado de Tocantins, onde tem um cerrado baixo com uma variedade enorme de coisas interessantes. Passou no jornal Hoje, de sexta-feira. Você ouviu? Sexta-feira. Alguns dos lugares, inclusive, onde nós fomos. E há um lugar lá chamado Fervedouro do Brejo do Carrapato. E o Fervedouro é um lugar muito interessante. Ele fica entre bananeiras, um lugar bem assim, limpo. E aquilo, a água vem de baixo para cima, com areia. E você vai entrando, quando você cai num peral de 5 metros de profundidade, você fica com a água aqui. Você não afunda. A água não te deixa afundar. Ela fica assim. É interessante, o Arthur, filho do irmão Júlio, que estava conosco, ele tentava mergulhar assim, empurrava a cabeça, saía com a cabeça cheia de areia, mas não vai para baixo, porque aquilo sustenta, empurra para cima. A gente vai descendo assim, você começa a tremer e a água te sustenta. Quando a graça te pega, você tenta afundar e ela te sustenta. Não há capeta no mundo que possa destruir aquilo que Deus faz.
não afunda. A gente ficava brincando lá. Eu fui com o Arthur procurar uma vara, um pau lá, um pau de 5 metros de altura, enfiamos na... Para enfiar era uma dificuldade, porque ele ficava empurrando. Foi até lá embaixo. E por que eu não afundo? E por que eu não afundo? Porque tem um poder maior empurrando ali. Por que nós não afundamos diante desse mundo? Porque a graça de Deus está nos sustentando. Não são os meus méritos. Não é o que eu faço. É o que Jesus Cristo fez. Você não compreendeu ainda isso? Senhor, dá-me a graça de crer na Tua palavra. Deus não negocia conosco, nem troca as suas bênçãos por causa de nossa obediência. Na verdade, a obediência é uma consequência da graça de Deus do começo ao fim. Vejamos como o apóstolo Paulo abordou o assunto da obediência em Filipenses 2, 12 e 13, na versão NVI, ou Nova Versão Internacional, que diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedecerem, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Ponha em ação. Vamos pôr em ação, mas é Deus que vai fazer a coisa acontecer. Eu fico pensando de Moisés com a vara, o Egito atrás, o mar na frente. Ele chega, aquele povo murmurante diante dele, e ele diz: Senhor, e agora? E o Senhor diz ao povo de Israel que marche, para frente ou para trás? Estenda a tua vara sobre o mar. Tá! E o mar se abriu. Mas ele não se abriu da largura desse templo aqui, não. Como mostra o retrato do cinema de Moisés. Hein? Não tinha tanta gente figurante, os figurantes eram pouco naquele filme. O mar se abriu para passar durante uma noite cerca de 3 milhões de pessoas. Segundo um cálculo de um general de exército americano que tem capacidade de fazer essa questão de guerra, por cerca de 5 quilômetros de largura. Não brinque com Bíblia. Não brinque com Bíblia, porque Bíblia é escrita pelo Espírito Santo e quem está por trás disso é a Trindade. E a Trindade tem todo o poder no céu e na terra. Não foi uma aberturinha para passar uma primeira igreja de Londrina num buraco de... Era uma passagem de mais ou menos 20 e tantos quilômetros de largura, de comprimento, e foram 5 de largura para poder passar aquele povo todo numa noite. E seco, ainda botou secador lá para secar o chão. Só que o povo de Israel passou a seco e o faraó atolou. Hoje à noite a gente vai tratar um pouquinho sobre essa coisa, luz de dia e sol de noite, luz para o povo, escuridão para o mundo. É Deus quem realiza. É Deus quem realiza. Fica claro aqui que a obediência é o resultado da obra de Deus na vida dos seus filhos.
Não confundam o rigor ascético ou o dever estoico com obediência movida pelo amor de um filho que foi tratado no íntimo por este amor irrestrito de seu pai. Às vezes o filho é desobediente e o pai ama. Ele fica mais rebelde e o pai, ao invés de fustigá-lo, permite que ele fracasse. E aquele fracasso do filho vai ser a academia de recuperação dele. Deus não vai mudar os seus métodos. Muitas vezes, para mexer com o meu orgulho, o Senhor tem me levado ao fracasso. Mas eu dou graças a Ele pelas minhas fraquezas. Por que Jesurum vivia dando coices? Primeiro, por causa da mentalidade servil. O servo obedece por mero dever ou por medo. Neste caso, obedece de má vontade e reclamando. O dever pesa e o medo acusa, e o cara fica com cara de desgosto. Quantos filhos tinha o pai da parábola do pai bondoso? 2. Um pediu o que não devia, recebeu, foi, desgraçou-se, acabou, fez festa. O outro era um legalista, ficou do lado de fora murmurando, reclamando, dando coice. O pai foi atrás dele, tentou fazer ele entrar na festa, ele não entrou. Ficou do lado de fora reclamando. Porque um era indigno e o outro era indignado. Essa é a questão. No reino de Deus não há obediência extraída no braço a fórceps. Além do que, a igreja não é um quartel-general. A obediência de filho é por amor, como óleo de alegria lubrificando as engrenagens das motivações, sem medo ou obrigação. Os filhos de Deus não obedecem por pressão, nem para impressionar quem quer que seja. Tem um filho da outra parábola que o pai diz assim: vai meu filho, ele disse: não vou. Depois arrependeu-se e foi. E o outro disse: vou. Não foi. O que está por trás é o que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. Jesurum dava coices, porque também por interesse. Primeiro por medo, né? O medo leva a pessoa à obediência. Nós temos procurado, durante todos estes anos aqui, dizer o seguinte: ninguém pode fazer a obra de Deus movida a medo, culpa, vergonha, interesse ou dever. Não pode. Isso adoece. Mas tem que forçar. Não tem jeito. Ou vai por amor, ou não vai. Porque se for por outro método, não é de Deus. Não é com Deus. Jesurum dava coisas também por interesse. A turma do Sindicato da Fé tem muitos direitos e briga com garra por seus prêmios. Esses sujeitos fortes ambicionam pódios e buscam os galardões a qualquer custo, sem perceber que no reino da graça tudo é patrocinado, financiado e garantido totalmente pela graça de Alfa a Ômega. Vocês nunca ouviram falar de, a turma mais velha assim, mas a mais nova, embaixadores do rei? Alguém aqui já ouviu falar desses? Tá.
tinham as mensageiras do rei e os embaixadores do rei. Isso no meio batista era muito comum. Eu fui embaixador-chefe, fiz todos os ritos. Isso foi criado pela maçonaria dentro da igreja. Eram os 3 ritos maçônicos: aprendiz, conselheiro e mestre. E é um rito que você vai evoluindo, botando coroinhas, botando estrelinhas no ombro. Tinha os momentos que a gente tinha que ser bom desembainhador da espada. Eu não estou com uma Bíblia aqui, alguém me empresta uma Bíblia. Agora a Bíblia está no iPad, essas coisas. A gente chegava lá na frente com a Bíblia botada aqui no ombro, dizia: desembainhar a espada, 1, 2. Sofonias 3:19. Aí lia primeiro. Onde foi que você achou isso na Bíblia? Com que finalidade era isto? Que motivação é esta? Para ser melhor do que quem? Onde nós estamos andando? O meu Senhor Jesus disse: se você quiser ser o maior, vá lavar pé. Obrigado. Eu não creio que os galardões sejam fruto do desempenho de algum morto em Cristo, mas a perfeita dependência daqueles que esperam totalmente na suficiência da graça plena em suas vidas. Não vejo razão para premiar um defunto, mas vejo sentido no triunfo da fé que foi dada, manifestada e sustentada pela soberania de Cristo em nós. Lá perto da Anésia, lá do lado de Goiás, morreu um compadre. O outro compadre soube da morte lá do compadre, disse: eu preciso ir lá fazer uma visita no velório. Ele chegou lá, é verdade, a irmã que assistiu me contou a história. Ele chegou lá, estavam as mulheres ao redor do caixão, por ali, as filhas, mulher, e ele: ô comadre, como passou, comadre. Ô minha filha, como o matuto faz, cumprimenta todo mundo. Aí chegou perto do compadre e disse: e o compadre forgadinho aí? Pois é, o que você pode fazer por um defunto? E o que um defunto pode fazer para seu galardão, meu filho? O que ele pode fazer para ser o galardão? Se quiser que eu diga o que para mim é galardão, galardão é você não fazer nada e depender totalmente de Cristo. É ser usado pela suficiência de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que me der uma glorinha, eu vou ficar besta. Jesurum escoiciava porque sentia-se forte. Nós também nos rebelamos em face da pretensa autonomia. Deus não necessita de ninguém, mas todos necessitam de Deus, quer admitam ou não. Pela graça, somos movidos a ver Cristo vivendo em nós. Temos que ser esvaziados até a fraqueza total, a fim de dependermos da plena graça. Deixa eu, mais uma coisinha antes de terminar aqui. Um irmão, há poucos dias, estava numa reunião. Ele é um médico, estava numa reunião e ali
ele começou a testemunhar da obra de Deus e os outros médicos começaram a ouvir. E os outros começaram a ter um interesse. E um deles disse assim: eu sou ateu. Eu sou ateu, eu não consigo entender e crer nisso. A esposa desse médico, para não trazer muita confusão no ambiente, disse para o marido: para de falar sobre esse assunto, para que não... Aí ele disse: não, eu quero que fale, porque eu sou ateu, mas eu sou infeliz. Eu sou infeliz. Esse meu ateísmo não me dá segurança. E nós já começamos a um processo de: ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Nós não podemos nada, mas Deus pode. Ele continua podendo. Parece estranho e é curioso, quando o povo de Deus se sente forte, pode tornar-se pior do que os malignos. Veja o que Jeremias vai dizer no capítulo 5, verso 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julguem o direito dos necessitados. Outro dia eu ouvi assim de soslaio, no en passant: eu não sei para que mexer com esses mendigos. Aí eu não dei resposta. E isso não merece resposta. Minha mesa está cheia, eu tenho que comer, e os outros que se danem. Eu quero essa palavra profética, com certeza deve ser analisada dentro de nosso contexto. Presidente, pode fazer a primeira convocação. Eu estou terminando, viu? Mas pode fazer. Não tem aqui. Aqui tem. Graça e paz. Para a Assembleia de hoje, nós temos dois assuntos. Um é ministerial e o outro é movimentação de membros. No encerramento do estudo, nós temos então dado 15 minutos para iniciar a Assembleia, que é o momento em que as pessoas que têm problema de veículo ali, que precisam sair, e aquelas pessoas que precisam se ausentar. Mas eu queria pedir que, normalmente, esse tempo ele acaba indo além. Então, aquelas pessoas que vão participar da Assembleia, embora tenha carro ali no corredor, que movimentem seus carros e voltem para a Assembleia. Eu creio que esse assunto ministerial é um momento da igreja que eu entendo, na minha percepção, que é importante os membros estarem aqui presentes. Obrigado. Obrigado. Esta palavra profética, com certeza, deve ser analisada dentro de nosso contexto. Depois de 40 anos como pastor nessa igreja, eu quero expressar aqui e agora a minha carência profunda de quebrantamento para mim e para a igreja como um todo. Nós precisamos de humilhação.
Nós precisamos de fraqueza. E é obra de Deus. Eu recebi ontem uma mensagem de The Prophecy, que é um blog, é um site que traz o que está acontecendo no mundo hoje, e há um trabalho sobre igrejas emergentes. Igrejas emergentes é esse movimento de autossuficiência, de igrejas baseadas na prosperidade e na força. Eu ouvi uma mensagem lá na fazenda do Dr. John Piper, ele quase que morrendo, e uma outra do MacArthur Jr., clamando ao povo americano por causa disso que está acontecendo hoje, que é esse sistema religioso que tirou o quebrantamento e o esvaziamento das pessoas. Nós queremos ter o controle e a força, e eu quero manifestar a esta comunidade amada, que encontra-se gorda com a mensagem do Evangelho, que a graça não lhe tem sido suficiente, pois há uma parcela significativa que vive danada, sempre dando coices e descontente. Para tanto, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixar como minhas últimas palavras neste estudo as palavras do profeta que diz: se não houver verdadeiro arrependimento ou mudança de mentalidade, Jeremias 6,30, chama de prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Prata, quando você vai refinar a prata, o fogo vai refinando. E quando é que a prata está purificada? Quando a face do purificador for refletido dentro do cadinho. Ele olhar e ver a sua face. Ali a prata está boa. E aquela outra parte toda é chamada prata de refúgio. Ela é imprestável. Joga fora, não serve. O povo de Deus no passado foi refugado por causa de sua soberba. Bem como nós hoje, corremos o grande risco de sermos descartados pelas mesmas razões. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.